Estamos começando a gravação? Começou sim. Muito bem. Então, eu quero agradecer a todos os que estão aqui presentes dentro desse esforço que o grupo de pesquisa Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais vem fazendo. Presença de cada um de vocês. Estamos estudando o processo. Normalmente se estuda o processo a partir das normas processuais. A gente está mudando um pouco isso. A gente quer estudar o processo a partir dos sujeitos processuais. E por isso estamos convidando, como já vieram aqui, desembargadores, presidentes de tribunais regionais federais aqui do Brasil, o pessoal da Receita Federal, já veio o pessoal do Ministério Público Federal, o pessoal da OAB, o presidente da OAB, da Seccional de Pernambuco, e hoje vamos ter a gratíssima oportunidade de conversar com dois delegados regionais da Polícia Federal. Esse tema Polícia Federal é um tema, digamos assim, pelo qual eu tenho muito carinho. Eu fui durante muitos anos, mais de década, juiz criminal e juiz também das execuções penais federais aqui em Pernambuco, e talvez até por isso, meus filhos, eles têm uma admiração enorme, um quer ser delegado de Polícia Federal, então é uma responsabilidade a mais aqui que eu tenho, não é verdade? Porque, de fato, eu estou falando para todos vocês, mas não posso esconder, estou falando também para os meus filhos, né? Que eu sei que tem essa vocação, essa admiração que eles têm pela Polícia Federal. Então, hoje, para mim, é um momento muito especial, não apenas pela integração, graduação, pós-graduação, mas pelo fato de eu saber que eu estou tratando de um assunto que é também da vocação dos meus filhos. Então, obrigado, gente, por estarem aqui. Eu acredito, Fernando, que a palavra é com o professor Márcio, não sei se ele está escutando, para dar início. Professor Márcio. Chamar o doutor Bernardo, né, Hélio? Chamar o doutor Bernardo, a doutora Mariana já está presente? A Mariana eu estou vendo. A doutora Bernardo. Bernardo. Não estou vendo o doutor Bernardo. Eu não sei. Então, passar a palavra. Estou presente aqui, professor. Ah, sim. Estou presente aqui, que eu estou escondidinho. Pois bem. Professor Márcio, com a palavra, Vossa Excelência. Boa noite. Doutor Hélio Orim, professor doutor Fernando Lapa. Eu só queria dar as boas-vindas ao doutor Bernardo, doutora Mariana, e já em nome da Universidade Católica de Pernambuco, agradecer, né, se disponibilizarem a estar com a gente aqui nessa noite. Quero já também, desde já, parabenizar essa iniciativa, mais uma vez, aí, na pessoa do doutor Hélio Orim, professor Fernando Lapa e de outros professores nossos que estão também nessa live. E, enfim, nos alegra muito a possibilidade de poder estar trazendo assuntos de tamanha relevância e a Universidade Católica de Pernambuco, a Católica Business School, tem se colocado à disposição da nossa sociedade para trazer e discutir assuntos de relevância, né, e de importante, assim, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje aqui, né, no nosso país. Então, eu quero agradecer em nome da Universidade Católica e das boas-vindas, doutor Bernardo, doutora Mariana, muito obrigado aí por esse dia de hoje, por essa live, e fiquem à vontade. Eu já vou pedindo licença, não vou poder ficar mais tempo aqui, é uma pena, mas como está sendo gravado, eu vou ter a oportunidade de ver posteriormente. Mas desde já agradeço e desejo a todos aí uma noite aí, um debate, uma live aí maravilhosa. Boa noite e obrigado. Obrigado, professor. Obrigado ao professor Márcio, né, o que demonstra esse interesse na Universidade Católica, para o reitor administrativo aqui presente, pelo esse esforço de pesquisa que estamos desenvolvendo. Normalmente, eu começo conversando, apresentando cada um dos palestrantes, não é? Dos convidados. Então, eu vou começar com a doutora Mariana, logo após com o doutor Bernardo, e não sei se a doutora Mariana está me ouvindo. Estou ouvindo bem. Então, Mariana, eu te peço o seguinte, eu peço que você fale um pouco da sua trajetória, um resumozinho da sua trajetória profissional, por favor. Tá. Eu me formei na graduação na Universidade Federal e minha especialização foi na Universidade Católica, inclusive, em Ciências Criminais, e depois advoguei por um tempo, mas um período curto, porque eu já tinha decidido durante a graduação que desejava fazer concurso público e fui aprovada no concurso do TRE, daqui de Pernambuco, fui analista
Judiciária, no TRE. Posteriormente, no TRF, né, da 5ª Região, trabalhei em Serra Talhada, na seção judiciária de lá. E depois fui aprovada no concurso da Polícia Federal e fui para a Polícia Federal. Inicialmente fui lotada em Patos, na Paraíba, posteriormente em Caruaru e em seguida vim para Recife. Tá bom, Mariana. Muito obrigado, tá bom? Agora eu fazer a mesma pergunta, né, para o Bernardo. Bernardo, eu queria que você fizesse um breve resumo sobre a sua trajetória profissional. Boa noite, professor Hélio. Eu me formei em 1998, né, no já longínquo ano de 1998, na Universidade Federal de Pernambuco. Ingressei em 1996, eu ingressei na Justiça Eleitoral como técnico judiciário, prestei concurso e consegui ingressar aí na Justiça Eleitoral, antes até da minha formatura, era um cargo de nível médio, cargo de técnico judiciário. Em 2002, prestei concurso para a Polícia Federal, consegui êxito, fui inicialmente lotado aqui no Recife, ainda no ano de 2002, foi outubro de 2002, porque tinha muitas vagas, atualmente só tem vaga lá para a fronteira. Fui lotado inicialmente na DRE, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, depois saí da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, passei algum tempo no Núcleo de Repressão aos Crimes Financeiros da Superintendência, que foi meio que o embrião da atual Delegacia de Combate à Corrupção, da qual a delegada Mariana foi chefe. Fui promovido, né, em 2014 ao cargo de delegado regional de combate ao crime organizado, que é o cargo que a delegada Mariana ora ocupa. Em 2015, assumi a superintendência da Polícia Federal em Alagoas e fiquei lá durante 2 anos e meio, voltando para Recife para assumir aqui o Núcleo de Inteligência Policial da Superintendência. E, recentemente, fui convidado pela delegada Carla Patrícia, nossa superintendente, para assumir o cargo de delegado regional executivo da Polícia Federal em Pernambuco, que é o substituto do superintendente sendo o nosso chefe, o nosso superior hierárquico na estrutura aqui da Superintendência da Polícia Federal. Queria registrar, doutor Hélio, que minha filha também está assistindo, ela não tem nenhuma pretensão de ser delegado da Polícia Federal. É uma profissão difícil, que bom que seus filhos têm esse sonho, têm essa vocação, serão muito bem-vindos à Polícia Federal, aos quadros da Polícia Federal. A Polícia Federal, viu, professor Hélio, professor Fernando, professor Márcio, estará sempre à disposição da Universidade Católica de Pernambuco, uma universidade de renome. É importante, muito importante, que o segmento acadêmico estude a Polícia Federal, porque quando nós vemos de longe, parece ser uma coisa muito fácil fazer uma investigação policial. Você não se dá conta das dificuldades que estão inseridas no contexto de investigação policial. Então, eu acho, doutor Hélio, que é muito importante aí essa iniciativa. Agradeço aí demais a oportunidade. Então, conforme a gente mais ou menos acertou ontem, nós vamos dividir essa nossa apresentação em 2 partes. Vamos pegar a parte histórica, não é? O doutor Bernardo vai começar falando sobre a parte histórica estrutural, e logo em seguida, com a colaboração da doutora Mariana Cavalcante, vai falar sobre a estrutura e funcionamento atual. Como é que funciona essa delegacia que trata do combate aos crimes organizados? Uma tarefa tão difícil, né, gente, tão atual. Então, vamos seguir essa metodologia que nós firmamos ontem, tá bom? Então, com a palavra, o doutor Bernardo. Polícia Federal, fala um pouco sobre a origem da Polícia Federal, enfim, com a palavra, doutor Bernardo. Nós vamos conversar um pouco a respeito da origem, da evolução da Polícia Federal, das suas atribuições atuais, e também vamos tocar num ponto que eu julgo importante, que é a respeito do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, que é o principal cargo na nossa instituição.
Pois bem, para quem não sabe, a Polícia Federal nasceu com outro nome. Era o Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP, que teve como embrião a Polícia Civil do Distrito Federal, quando a capital da República ainda era a cidade do Rio de Janeiro. Eu sinto, professor Fernando, que eu tenho que estar explicando aí o que o senhor já sabe, o senhor que é um ex-combatente, ex-guerreiro nosso aí, pertenceu aos quadros da Polícia Federal. Não sei se chegou a pertencer aos quadros do Departamento Federal de Segurança Pública. Vou tentar aqui expor mais ou menos o apanhado que eu fiz, mas peço que desconsidere as besteiras que eu vou falar e, se quiser, também interrompa. Então, como eu disse, o embrião do Departamento Federal de Segurança Pública foi a Polícia Civil do Distrito Federal, quando a capital ainda era a cidade do Rio de Janeiro. A lei 63, o decreto-lei número 6378, de 1944, de 28 de março de 1944, que é considerada agora a data comemorativa de aniversário da Polícia Federal, transformou a Polícia Civil do Distrito Federal em Departamento Federal de Segurança Pública, subordinado ao Ministro da Justiça e dos Negócios Interiores. Esse departamento tinha uma natureza híbrida, por quê? Conservava as atribuições referentes à prestação de serviços de polícia e de segurança pública no Distrito Federal e acumulava ainda as funções referentes à prestação de serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras, de segurança de fronteiras, em todo o território nacional. O artigo 13 desse decreto-lei, do decreto-lei 6378, dispunha que os departamentos e secretarias de segurança pública e chefaturas de polícia dos estados receberiam orientação do DFSP, o Departamento Federal de Segurança Pública, a respeito de assuntos de ordem política e social relacionados com a segurança pública do país. O artigo 15 estipulava que o Departamento Federal de Segurança Pública seria chefiado por um diretor-geral de nomeação do presidente da República. 2 anos depois, o Decreto-Lei 9353, de 1946, ampliou consideravelmente o rol de atribuições do Departamento Federal de Segurança Pública, contemplando as infrações penais que atentassem contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado, a ordem social e a organização do trabalho, os crimes de ingresso, permanência e saída irregular de estrangeiros no território nacional, os crimes contra a fé e a administração pública, quando interessada a Fazenda Nacional, e o comércio e a apuração de crimes de comércio clandestino e facilitação ao uso de entorpecentes. Nós vemos que o quadro, que a conformação do quadro de atribuições atual da Polícia Federal, dado pela atual Constituição, na verdade, foi introduzido no ordenamento jurídico pelo Decreto-Lei 9353, de 1946. Infelizmente, a essa ampliação, a essa extensão das atribuições do Departamento Federal de Segurança Pública, não se seguiu a constituição de uma estrutura que lhe fizesse frente. Somente 18 anos depois, a Lei 4483 de 1964 é que conferiu essa estrutura mínima para fazer frente a essas atribuições. A Lei 4483, de 18 de novembro de 1964, e não à toa esse dia foi escolhido como Dia do Policial Federal, 18 de novembro, essa lei, ela praticamente refundou o Departamento Federal de Segurança Pública, o DFSP.
porque previu a constituição de delegacias regionais ao longo do território nacional, com o objetivo de fazer face às inúmeras atribuições que eram elencadas no artigo 1º da lei. Teve o mérito também, essa lei, de prever um termo final para a hibridez que sempre havia caracterizado o Departamento Federal de Segurança Pública, ocupado tanto com a repressão e a prevenção aos crimes cometidos no Distrito Federal, como também com os crimes de natureza federal cometidos no território nacional. Então, essa lei estipulou que a Polícia Civil do Distrito Federal, que então funcionava em Brasília, a Polícia Civil do Distrito Federal seria destacada do organograma do Departamento Federal de Segurança Pública e seria inserida na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o que veio a ocorrer com a edição do Decreto-Lei 315, de 1967. Um outro ponto curioso dessa lei é que ela estipulava, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que o diretor-geral da Polícia Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública, seria nomeado pelo presidente da República depois de aprovada sua indicação pelo Senado Federal. A Lei 4483, nós podemos dizer que a Lei 4483 deu a cara que a Polícia Federal tem hoje, uma instituição policial de alcance nacional com o objetivo principal de apurar os crimes de natureza federal. Embora o nome Polícia Federal só tenha surgido com o advento do Decreto-Lei, com a edição do Decreto-Lei 200 de 67, o famoso Decreto-Lei da Reforma Administrativa, que redenominou o Departamento Federal de Segurança Pública como Departamento de Polícia Federal. Atualmente, a Polícia Federal tem um status constitucional, está previsto ali no capítulo referente à segurança pública. O artigo 144 da Constituição prevê os órgãos que integram a segurança pública, entre os quais, em seu inciso 1º, a Polícia Federal. No parágrafo 1º, ele estipula que a Polícia Federal é um órgão instituído por lei, órgão permanente instituído por lei, mantido pela União, estruturado em carreira e que tem as seguintes atribuições. Prestar atenção agora para as atribuições da Polícia Federal atualmente, de acordo com a Constituição Federal de 88. Primeiro, apurar as infrações penais contra a ordem política e social, contra bens, serviços e interesses da União, e também os crimes cuja prática da União, entidades autárquicas e empresas públicas e fundacionais, obviamente. Os crimes cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. E aí observe que nem todo crime interestadual atrai a competência ou atrai a atribuição investigativa da Polícia Federal. Há necessidade dele ser capitulado ali na lei, que vem a ser a lei número 10.446 de 2002, posteriormente modificada por 2 ou 3 outras leis. Além disso, além de apurar essas infrações, a Polícia Federal preserva também a atribuição de prestar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, de prevenir e reprimir o tráfico de drogas, de funcionar como polícia, de funcionar de forma exclusivamente como polícia judiciária da União. Além dessas atribuições, isso não é um rol taxativo, porque, além dessas atribuições, há leis esparsas que conferem outras competências, outras atribuições para a Polícia Federal. Atualmente, a Polícia Federal ainda atua com função reguladora e fiscalizatória no controle
de armas e munições para civis, no controle da segurança privada e do transporte de valores, e no controle de produtos químicos, do comércio de produtos químicos potencialmente utilizáveis na preparação e na fabricação de entorpecentes. Bem, feito esse apanhado geral a respeito das atribuições da Polícia Federal, de acordo com o atual cenário jurídico, eu queria começar, então, a falar a respeito do principal cargo da Polícia Federal, que é o de diretor-geral da Polícia Federal. Ele, o diretor-geral, é o chefe máximo, o comandante do nosso órgão, da nossa instituição. É nomeado pelo presidente da República e imediatamente subordinado, tem subordinação imediata ao ministro da Justiça. Atualmente, só podem ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal os delegados de Polícia Federal da classe especial. Isso aí, com a promulgação da Lei número 13.047, de 2014. Essa lei, a Lei 13.047, foi uma importante conquista para a nossa instituição, uma vez que antes de 2014, qualquer pessoa poderia ocupar o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, havendo registro, inclusive, no período pós-regime militar, inclusive pós-Constituição, de um general de Exército e de um delegado de Polícia Civil que ocuparam durante o período esse cargo. O cargo de diretor-geral, ele costuma indicar os outros diretores que compõem a cúpula da instituição e os superintendentes regionais em cada unidade da federação. Cada unidade da federação, cada estado e o Distrito Federal tem uma superintendência, é a superintendência regional daquele determinado estado. Então, a estrutura da superintendência reproduz mais ou menos o modelo do nosso órgão central. A delegada Mariana vai detalhar mais a respeito disso, e é chefiada pelo superintendente, que é indicado ao ministro da Justiça pelo diretor-geral. As funções do diretor-geral são basicamente de gestão e administrativas, ou seja, o diretor-geral ele não preside inquéritos, ele não conduz investigações. As investigações e os inquéritos são conduzidos por outros delegados, inclusive os inquéritos que envolvem pessoas com foro por prerrogativa de função. É água, viu, doutor? Não é cerveja, não. E aí, eu queria aproveitar a oportunidade para abordar um ponto que eu considero muito relevante e, no meu entender, representa o maior desafio da Polícia Federal na atualidade, que diz respeito à obtenção de garantias de estabilidade para o ocupante do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, com a fixação de um mandato. Nos últimos 3 anos, nós tivemos 5 diretores gerais diferentes, o que representa mais ou menos uma média de um diretor-geral a cada 7 meses. Parte do público que nos acompanha parte do público que nos acompanha são pós-graduandos na Católica Business School e devem compreender, devem dimensionar os prejuízos, os danos, os impactos negativos que as mudanças recorrentes na alta cúpula de uma organização causam em sua gestão e em seus negócios. No mundo corporativo, muito dificilmente você vai ver uma empresa de grande porte que tenha como prática, que tenha como política a mudança
constante, a mudança semestral ou a mudança anual de seu CEO, o principal executivo da organização. Um executivo, é muito difícil que um executivo consiga realizar planejamentos e entregar resultados no prazo exíguo de 6 meses ou de um ano. Isso no universo corporativo. Na seara da administração pública, onde os processos são naturalmente mais lentos por conta da necessidade de observância ao princípio da estrita legalidade, um prazo mínimo de 3 anos é necessário para consolidar uma gestão com começo, meio e fim planejados. Então, é de extrema necessidade que se estipule um mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, de 3 anos ou de 5 anos, que seja, trará benefícios enormes, benefícios inestimáveis para a nossa instituição e para a população, que fruirá de serviços de qualidade sempre crescente. É importante também que esse mandato não coincida com o mandato do presidente da República, uma vez que o cargo de diretor-geral é um cargo político e não, é um cargo técnico e não um cargo político. Uma outra observação que eu queria fazer, e devo reiterar aqui que se trata de minha opinião, é que eu não acredito que seja produtivo o Instituto da Recondução, a recondução do mandato, da pessoa detentora do mandato. Por quê? Porque o Instituto da Recondução contamina ou causa riscos à própria ideia de independência e de autonomia que norteia o que fundamenta o instituto do mandato, o instituto para o qual o mandato é concebido. Geralmente, o detentor do mandato, quando há possibilidade de recondução, ele tende a procurar ser reconduzido. Isso daí, na minha opinião, eu sempre friso a minha opinião, isso daí tende a conspurcar a natureza do mandato, a natureza de independência e de autonomia. Quero dizer também que o Instituto do Mandato não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico, não é algo estranho à administração pública. Cito como exemplo os mandatos dos procuradores gerais nos ministérios públicos, os mandatos dos presidentes dos tribunais e na própria estrutura do Poder Executivo, há os mandatos para os cargos de presidente e diretor-geral das várias agências reguladoras. Posso citar como exemplo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e a ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Concluo aqui, professor Hélio, professor Fernando, concluo minha exposição. Vou passar a palavra para a delegada Mariana, que deve estar muito cansada, está aí desde 4 horas da manhã no batente. Hoje, para ela não desmentir o que eu falei na chamada, fez uma nova operação na área de corrupção e de desvio de verbas públicas. Está de parabéns, parabéns aí, delegada Mariana, e agradeço novamente, doutor Hélio, pela oportunidade. Bom, eu que agradeço ao doutor Bernardo, como vocês viram, fez um histórico bastante detalhado a respeito da Polícia Federal. E eu deixo 2 indagações em suspenso para aqueles que estão aqui presentes. Como vocês sabem, é a nossa metodologia. Para efeito de reflexão, nós, digamos assim, podemos destacar, nesse momento, 2 dispositivos constitucionais. O 104, que foi visto há pouco, que trata das atribuições, das síntese de atribuições do sistema de segurança pública. E aí a primeira indagação, esse 144, que trata da segurança pública, que trata da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Ferroviária Federal, das polícias civis e militares e corpos de bombeiros militares, vinha ocorrendo conflitos de atribuições, ou seja, uma polícia, por vezes, entra em conflito de atribuição com outra polícia, polícia militar, polícia civil, digamos, atuações da Polícia Federal no Senado, na Câmara dos Deputados,
Se existem conflitos de atribuições, como resolver esses conflitos de atribuições? Porque no Poder Judiciário, como vocês sabem, existem sim conflitos de competências. Então, um juiz pode dizer que é competente ou não competente, e o outro também, e esses conflitos são resolvidos nos tribunais. Então, quando há conflito de atribuições entre as polícias, como é que isso deveria ser resolvido? Então, essa é a primeira colocação que eu faço no que diz respeito à estrutura e ao funcionamento da segurança pública no Brasil. Algo essencial. Conflito de competência no Poder Judiciário, tem um tribunal que decide. Conflito de atribuições, no caso do sistema de segurança pública. Como isso se resolve? Para evitar, digamos assim, as dificuldades que, por vezes, podem surgir no sistema de segurança. E a outra colocação que eu faço diz respeito ao artigo 52, como foi posto. 52, inciso 3º da Constituição, que fala que o Senado Federal tem, por competência ativa, aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, voto secreto, mas arguição pública, a escolha de, aí se coloca aqui, presidentes e diretores do Banco Central. Caberia também o diretor-geral da Polícia Federal ter um mandato, e a escolha poderia não ser apenas do presidente da República, mas passando pela aprovação prévia, voto secreto e arguição pública do diretor-geral, tal como ocorre, por exemplo, com os ministros dos Tribunais de Contas da União, com os governadores de territórios, com os presidentes e diretores do Banco Central, com o Procurador-Geral da República e outros titulares que a lei pode definir. Então, caberia também isso para a Polícia Federal. Então, que são assuntos extremamente importantes para a conformação do nosso Estado de Direito. E, lida com a palavra, a gente agradecendo bastante, eu sei que o trabalho é muito duro, o trabalho é muito difícil, não é? Realmente, eu queria acentuar que não é um trabalho fácil tratar de organização criminosa, é um trabalho extremamente íngreme. Com a palavra, muito obrigado por estar aqui, a doutora Mariana Cavalcante. Por favor. Bom, mais uma vez eu que agradeço o convite e a oportunidade, né, de estar mostrando um pouco da Polícia Federal para a área acadêmica, né, que eu acho que isso é bem importante. E esse ciclo de palestras também para mostrar justamente os vários setores, né, as várias atuações que existem nessa seara jurídica, né. Dentro da Polícia Federal, é importante que se diga assim, que existem vários cargos, né? Existe o cargo de delegado da Polícia Federal e existe também o perito da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, o escrivão e o papiloscopista. Porque eu não sei se dentro da pós-graduação existe também outras áreas que não de direito, né? Porque existe essa amplitude, esse leque aberto para outras áreas também, assim, participar da Polícia Federal. Os peritos têm especialidade, né, por matéria, e os cargos, todos os cargos da Polícia Federal são de nível superior. Então, só o cargo de delegado que é privativo do bacharel de Direito. Os demais cargos são abertos para as diversas áreas, diversas formações. Dentro da estrutura da Polícia Federal, como o doutor Bernardo falou, existe a parte de polícia administrativa, que a gente conhece como passaporte, essa delegacia de imigração, existe a parte de armas, o setor de armas, setor de controle de produtos químicos e também de fiscalização de segurança privada. Isso tudo é da área administrativa que fica sob a diretoria do doutor Bernardo. E sob a minha delegacia, né, sobre a minha regional, fica a parte de polícia judiciária, que engloba as investigações, né, os inquéritos e as operações que ocorrem aqui no estado de Pernambuco. Eu até costumo brincar que do crime ambiental do Fernando Noronha até a erradicação no sertão, está tudo dentro da nossa atuação, que é bem ampla, como está constando, inclusive, né, no artigo da Constituição, e tem atuação realmente em diversas áreas aqui, a Polícia Federal, de crimes fazendários, crimes contra a corrupção, e entorpecente, e assalto a banco. Então, é bem vasta a nossa atribuição, e são constantes as operações, né?
é preciso que seja o delegado uma pessoa formada em direito, porque o delegado faz essas representações ao judiciário, né, doutor? Como juiz criminal já deve ter recebido muitos pedidos assim nesse sentido, de quebra de sigilo bancário, quebra de interceptação telefônica, pedidos de prisão, pedidos de busca, que são as medidas que acontecem no curso de investigação de forma mais profunda, né, para chegar ao resultado do inquérito, que é a obtenção da verdade real. E em relação a essa questão do choque de atribuição, isso vai ficar para um segundo momento? Ou o senhor quer que a gente fale sobre isso agora? Já? Não, eu coloquei essas questões porque, digamos, no segundo momento, a gente vai tratar de alguns temas polêmicos dentro do assunto central. Tá bom, Mariana? Muito obrigado. Tá certo. Em relação ao dia a dia, né, não sei se é esse o objetivo também, assim, dessa conversa hoje, que acho que é para quem tem interesse, principalmente você falou que tem os seus filhos, né, que tem interesse também na área da Polícia Federal. Eu digo que é uma atividade muito apaixonante, na verdade. É cansativo, desde 4 horas da manhã eu estou acordada, tive que botar um corretivozinho aqui para tirar a olheira hoje, mas é muito apaixonante esse combate ao crime, né? Por mais que seja cansativo, eu acho que é o nosso papel, assim, é o diferencial que a gente pode entregar para a sociedade. E especialmente nessa área de combate à corrupção, que eu realmente tenho essa afinidade com essa atividade. Eu acho que é onde se desvia recurso público que poderia estar atendendo milhares de pessoas, né? Você mata vidas porque você está desviando. Então, às vezes a gente fica pensando assim, não, tem um homicídio que é um crime tão grave, mas a gente não vê que ali o desvio de um recurso também mata a vida, porque você está deixando de levar um remédio para a população que deveria receber, ou educação para aquela pessoa que não vai ter o ensino adequado, a oportunidade de crescer, né? Então, é isso, eu acho que é uma atividade que realmente a Polícia Federal tem se destacado, e todo o corpo, né, que integra a instituição, que a gente trabalha de forma concatenada, né, em equipe, formamos as equipes de investigação com os agentes, o escrivão, os peritos, todos auxiliando no maior objetivo, que é chegar à verdade real, né? Não é? E uma coisa que, como eu fico ligado diretamente a essa parte de operações aqui em Pernambuco, eu realmente tenho que dar esse testemunho de que não existe uma diferença política na Polícia Federal, porque eu acho que isso foi um tema muito frequente, assim, atualmente, e o doutor Bernardo até destacou isso, que é essa questão de não ter vinculação com nenhum mandato, nenhum, né, seja de presidente ou de governador, enfim. O que a gente realmente tem é independência para trabalhar. Isso é muito importante e é de muito orgulho, assim, para quem está na Polícia Federal sentir isso. Principalmente nós que trabalhamos aqui na ponta, toda vez que tem alguma mudança, às vezes a mídia bate muito nisso, de que o diretor-geral foi indicado por tal pessoa ou por tal político, assim. Se existir essa indicação, não existe esse reflexo aqui na nossa atuação, de direcionar para chegar a determinado resultado, para favorecer determinada pessoa nessa seara política. Assim, a gente sempre trabalhou com muita independência e com técnica. Eu acho que é o grande diferencial da nossa atuação. É um trabalho técnico que apura a verdade. Seja para dizer que, ao final, a pessoa está indiciada ou não está, o que a gente vai entregar é a verdade. Então, eu queria, então, passar para vocês, primeiro o doutor Bernardo, logo em seguida a doutora Mariana, duas indagações, não é? Afinal de contas, eu sei que o doutor Bernardo já tem cerca de 20 anos de Polícia Federal e a doutora Mariana é extremamente atuante na Polícia Federal, né? Eu faço a primeira indagação que eu quero fazer para vocês, eu queria escutá-los, é o seguinte: a Constituição ela é de 5 de outubro de 88, já faz bastante tempo, mas já sofreu inúmeras emendas, mais de 100 emendas, o que não é comum no Brasil.
Colocou-se no artigo 52, inciso 3º da Constituição, que determinados cargos deveriam ser aprovados previamente por voto secreto, queria insistir nisso, voto secreto, mas arguição pública. Então, vocês têm que alguns magistrados são escolhidos assim. Os ministros dos Tribunais de Contas da União, do Tribunal de Contas da União, indicado pelo presidente da República, passa por esse crivo do Senado. Governador de território também. Presidente e diretor de Banco Central. Nós vamos ter uma live sobre Banco Central. Também. Procurador-Geral da República. E outros cargos que a lei determinar. Eu pergunto, na hipótese aventada pelo doutor Bernardo, de mandato para o diretor-geral, caberia também a arguição, aprovação pelo Senado, voto secreto, arguição pública pelo Senado, seria uma maneira, digamos assim, de aprimorar isso que já está posto desde 5 de outubro de 88. Essa é a primeira indagação que eu lhe faço. A segunda indagação que eu faço para o doutor Bernardo e para a doutora Mariana, muito em função do que o meu filho mais velho me pediu para perguntar, não é? E eu achei apropriado. A questão da confusão, ou seja, do conflito de atribuições, por vezes existente, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Agora, recentemente, se viu uma atividade, uma atuação da Polícia Federal junto a uma Câmara Legislativa Federal, e houve uma resistência no que diz respeito a quem deveria cumprir aquele comando do Poder Judiciário. Então, é possível aprimorar um pouco mais aquilo que a Constituição de 5 de outubro de 88 fez no que diz respeito a deixar claro quem deve fazer o quê dentro do sistema de segurança pública. Até porque, ao lado de educação e saúde, uma das maiores necessidades que o Brasil possui é a segurança pública. É bom que se lembre disso. Quer dizer, quando você chega à Europa, não apenas você tem uma educação melhor, ou uma saúde melhor, mas também uma segurança pública melhor. Eu queria passar para o doutor Bernardo, para a doutora Mariana, essas duas questões. Tá bem? Então, doutor Bernardo. Com relação à primeira indagação, professor Hélio, a instituição de um mandato já representa, de um mandato para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, já representa por si mesma uma limitação ao poder presidencial, aos poderes da presidência da República. Você ainda vincular essa nomeação, que já representa esse mandato, né? Você vincular a uma aprovação do Senado Federal, eu acredito que seja uma limitação exagerada, acredito eu. Acho que a instituição de um mandato já é um grande avanço. Se houver um mandato para o diretor-geral, já representa um grande avanço para a nossa instituição, para a Polícia Federal. Quanto à necessidade de ser consultado o Senado, eu acho que não cabe nem a nós da Polícia Federal avaliar. Eu acho que isso daí cabe realmente a quem está ocupando os poderes da República, o presidente da República, os membros do Legislativo. Com relação à segunda questão, essa daí realmente é bem difícil, como resolver os conflitos de competência, de atribuição entre as polícias. A princípio, a Constituição Federal deixa bem claro que a Polícia Militar ela tem atribuições de polícia ostensiva e a Polícia Civil tem atribuições de polícia judiciária, ou seja, a condução de inquéritos policiais, de investigações criminais, deve ser feita pela Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A resolução desses conflitos, acredito que atualmente seja feita pelo chefe de ambas as corporações, que é o secretário de Segurança Pública. No caso do conflito de atribuições entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, costuma ser resolvido, né, embora não haja choque dentro da Constituição Federal, fica bem clara a competência e atribuição das duas polícias. A Polícia Rodoviária Federal é a polícia ostensiva de que
que cuida das nossas rodovias, uma tarefa importantíssima dentro do cenário da segurança pública, e a Polícia Federal é a Polícia Judiciária da União. Quem costuma resolver é o ministro da Justiça. Não sei qual é a solução para evitar o conflito, viu, doutor Hélio? Essa pergunta é difícil. Doutor Hélio, eu só queria acrescentar que isso é bem complicado até para qualquer pessoa que olhe para tanta polícia que existe, né? Existe quem é de fora, existe polícia militar, existe polícia civil, existe polícia federal, polícia rodoviária federal, o que é cada um, o que cada um faz, né? E é exatamente aí como o doutor Bernardo falou. É a polícia que está na rua, é a polícia que vai um crime, um flagrante, que é a polícia militar, por exemplo, está, você vê a polícia militar na rua, você liga para o 190 quando tem um flagrante, então é aquela polícia que não faz a investigação de um crime, ela pega o crime acontecendo ou evita aquele crime, está ali para prevenir. E existe a polícia civil no âmbito do Estado para fazer as investigações da mesma forma que a Polícia Federal faz no âmbito federal, e a Polícia Rodoviária Federal também tem essa atuação ostensiva, como a Polícia Militar tem no âmbito do Estado. Também não é da Polícia Rodoviária essa atribuição de investigar. Nas polícias, a gente tenta ao máximo trabalhar em parceria e respeitar a atribuição um do outro, de modo que não haja essa invasão. Mas, eventualmente, por exemplo, posso citar um exemplo. Ontem, a Polícia Civil fez uma apreensão de cigarro, de contrabando de cigarro, que é uma competência, uma atribuição da Polícia Federal, esse tipo de crime, esse tipo de investigação. Mas estava dentro de um contexto, conexão com a investigação que eles tinham, então eles fizeram, e aí, posteriormente, o Judiciário faz essa homologação desse flagrante que aconteceu e sana essa questão. E quando existe uma questão prévia, ainda não judicializada, tenta se resolver no âmbito ou da Secretaria ou realmente do Ministério da Justiça. Outra indagação que eu queria fazer para vocês é o seguinte: se trata de organização criminosa, de lavagem de bens, às vezes são crimes muito técnicos. E é natural que, se fala em lavagem de bens, pretende-se dar uma fisionomia lícita àquilo que não é lícito, né? Isso no mundo inteiro. Então, em Portugal se fala em branqueamento de bens. Do ponto de vista técnico, da perícia contábil, não é? Por exemplo, a Polícia Federal está habilitada, sim, porque a criminalidade organizada está habilitada a tentar dar aparência de lícito àquilo que não é lícito. E é muito difícil, imagino eu, quebrar essa, digamos assim, tentar reduzir essa criminalidade, atingir essa criminalidade de uma maneira forte, se não houver um grupo de peritos, efetivamente, um grupo habilitado para enfrentar isso. A estrutura da Polícia Federal, perguntando na mesma ordem, está habilitada para combater o crime organizado ou ainda precisa de algum complemento? Eu queria escutar quem está atualmente funcionando, a doutora Mariana, o doutor Bernardo, a respeito disso. Estamos habilitados a enfrentar a criminalidade organizada ou é preciso mais? Se for preciso mais, o que nós precisaríamos? Sim, eu vou responder aqui, tá? O Bernardo depois pode falar, ficar à vontade também para falar, mas nós temos atualmente os diversos recursos, principalmente cautelares, que permitem essa investigação, né, de avanço em relação à parte da lavagem de dinheiro. Por exemplo, vou citar um caso prático. Se eu desvio um recurso e transfiro um valor para uma conta de uma pessoa que realmente não é minha parente, que a gente até pode chamar assim um laranja, por exemplo, uma filha de uma empregada doméstica que eu tenho, ou de alguém que trabalha para mim, de modo a evitar ocultar, né, essa transação, porque quanto mais distante de mim vai ficando, mais difícil
se descobrir, né, se identificar essa autoria e realmente identificar o percurso do dinheiro, que é a grande dificuldade que se tem. Principalmente quando você transfere, aí o outro saca o valor em espécie, deposita em outra conta, ou compra um imóvel, bota em nome de outra pessoa. Então, eu acho que hoje o que realmente funciona são as quebras. Por exemplo, numa cautelar de busca, você vai conseguir achar esse elemento, por exemplo, de um documento, uma transferência bancária, você vai achar um registro de um imóvel em nome de terceiro, na casa de um alvo, como já aconteceu, por exemplo, em uma investigação de um prefeito de uma cidade aqui do interior, que ele colocava todos os bens no nome do caseiro dele, e se a gente não soubesse, se não tivesse feito a busca, não se chegaria a essa autoria, não se chegaria a esse crime. E aí achou também extrato bancário da conta desse caseiro, e a perícia, nesse caso, auxilia nessa análise da quebra de sigilo bancário, né, principalmente a perícia de contabilidade, ela faz esse apoio para analisar os dados que vêm através do Banco Central, né, quando a gente faz essa quebra de sigilo bancário, e junto com o delegado, os agentes que estão envolvidos nessa investigação, chegam e identificam essa autoria. Mas eu acho que hoje em dia, o que realmente a gente está bem estruturado, não está faltando, assim, sempre vai ter um déficit, né? A gente sempre acha que precisa de mais e mais pessoal e efetivo, porque realmente a Polícia Federal tem um efetivo reduzido comparado com a quantidade de crimes, né, que acontecem, mas não falta, assim, cargo, pessoas qualificadas. Realmente na Polícia Federal hoje em dia a gente não tem essa falta, mas o que realmente tem auxiliado são essas medidas cautelares que auxiliam bastante na investigação. Eu pergunto, então, doutor Bernardo, o seguinte: a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Banco Central estão agindo de maneira integrada? Há essa integração entre o Banco Central, a Polícia Federal e o Ministério Público? E mais, se houver essa integração, será que essas matérias estão chegando ao Poder Judiciário de maneira suficientemente clara? Explico. Por vezes, a pessoa que tem uma formação jurídica não tem uma formação contábil. E, portanto, se não chegar muito claro para o juiz, que tem uma formação jurídica, a questão do ponto de vista contábil, ele pode não perceber, não entender. Então, vem sendo possível essa atuação conjunta, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Banco Central e outros órgãos mais, e, estando ocorrendo isso, a matéria vem chegando ao Poder Judiciário, que tem uma formação jurídica suficientemente clara, de modo que o juiz, que não tem uma formação contábil, entenda o que efetivamente está ocorrendo, né? Então, deixo pergunta para vocês. Pois não, professor Hélio. Primeiro, eu queria só complementar a fala aí da delegada Mariana, a respeito do nosso capital humano, como ela pontuou. O capital humano é o principal capital da Polícia Federal atualmente. Nós dispomos de excelentes agentes, excelentes peritos, excelentes escrivães e papiloscopistas e delegados. Então, dentro na própria estrutura das delegacias, onde estão inseridos os agentes de Polícia Federal, vários deles são agentes analistas que estão capacitados para fazer análises referentes aos crimes financeiros, a todas essas transações bancárias, nas áreas, na delegacia específica da área, que é a Delegacia de Combate à Corrupção, a DELECOR. Os peritos também são importantes na realização de exames e confecção dos laudos periciais pertinentes aos exames contábeis financeiros que eles realizam. Mas é importante que se diga que todas essas grandes operações que a gente vê a Polícia Federal desenvolver faz parte de um trabalho de equipe com capital humano de excelência. Obviamente, precisamos de mais gente. A gente está precisando
sempre. As atribuições da Polícia Federal são muitas mesmo. E a gente nunca tem capital humano suficiente. Os que ingressam nos nossos quadros são de alto nível. Então, por isso, a gente consegue desenvolver os trabalhos que vem desenvolvendo. Quanto à questão da integração entre a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o Banco Central, há sim uma integração entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O Banco Central é um pouco mais isolado. A gente não tem tanto contato assim com o Banco Central, até porque ele não lida diretamente com os dados fornecidos pelos bancos. Mas o Banco Central costuma nos auxiliar bastante, participa do projeto SIMBA, que é o projeto de análise bancária dos vários órgãos que compõem ali o sistema persecutório criminal, tanto as polícias como o Ministério Público e o Banco Central. Então, os dados bancários que nós reunimos, os dados financeiros que nós reunimos, costumam ser analisados pelos agentes de Polícia Federal, por alguns escrivães de Polícia Federal, apresentados ao delegado, e como o delegado também não entende nada de contabilidade, a gente já faz uma triagem para expor para o juiz de forma que ele consiga entender quando a gente elabora as representações, doutor Hélio. Isso me conduz a uma outra indagação, a questão da mídia. Atualmente, não basta apenas fazer uma peça técnica. A gente pode utilizar uma linguagem técnica e essa linguagem técnica não ser compreensível por quase ninguém. Então, é necessário que a gente utilize uma linguagem um pouquinho menos técnica. Inclusive para que a população, porque no fundo nós estamos discutindo os interesses da segurança pública, os interesses da população, entenda do que se trata. Então, essa comunicação da Polícia Federal com a mídia mais tradicional, essa comunicação vem sendo suficiente? Vocês acreditam, por esses tantos anos em que estão na Polícia Federal, que o trabalho da Polícia Federal vem sendo compreendido pela população? Porque, perceba, quando se trata de lavagem de dinheiro, costuma haver sutileza. Do contrário, não seria lavagem, não é? A maneira como se faz, como se tenta tornar aquilo que é ilícito, lícito, implica em uma sutileza. Vem sendo possível comunicar ao público essas sutilezas irregulares que consistem em lavagem de bens, ou ainda estamos nesse processo normal de aprendizagem, dentro dessa nova linguagem de comunicação do direito com a sociedade? Bom, eu acho que existe uma mudança de cultura, né, que é paulatina ainda em relação à sociedade que a gente está inserida, que é de enxergar como crime esse tipo de criminalidade, né, da lavagem, de corrupção, famoso chamado colarinho branco, né, o crime do colarinho branco, que talvez para a população, para a grande parte da população, o crime é o assalto, o homicídio, mas está havendo um movimento realmente de consciência acerca desses outros tipos de crime e o impacto que acontece para essa população também nessa prática. E uma coisa que eu digo muito em relação aos crimes eleitorais, por exemplo. O pessoal, o eleitor, né, que está ali, às vezes não está com uma consciência de voto ainda, fica muito propenso a trocar realmente, né, o voto em um benefício imediato que receba ali do candidato. Uma conta de luz que o candidato paga quando vai visitar a sua casa, ou uma doação de uma armação de óculos, ou uma cirurgia que consegue. Então, essa população ainda não tem consciência do que está acontecendo, né? Do que está se colocando em jogo ali. Está trocando o voto deles por um benefício imediato. Então, eu acho que assim, é uma cultura que aos poucos vai mudando, mas é um trabalho realmente que a mídia também tem um papel, né, importante nisso, de mostrar números, né, às vezes até de valores desviados. Eu acho que, de tempos em tempos, a Polícia Federal faz esse levantamento em relação aos números, né,
as cifras, né, de valores desviados, e está havendo assim, uma maior conscientização, mas a gente ainda tem que melhorar muito em relação a isso, eu acredito, assim, a minha opinião, né? O Bernardo pode ficar à vontade para acrescentar. Não, eu concordo integralmente, Mariana. A dificuldade da população comum entender do que se trata o crime de lavagem de dinheiro. É bem difícil explicar, mesmo quando é aquele crime mais simples, que é a maioria dos casos, que o cara pega uma grana ilícita e compra no nome de um laranja, né? Uma besteira. Então, as pessoas realmente não conseguem entender, né? Não conseguem compreender. E há, de fato, essa dificuldade que a gente vem tentando vencer ao longo dos anos. Isso me remete a uma outra pergunta. Na próxima semana, como o professor Fernando Lapa disse, nós vamos tratar do tema Superior Tribunal de Justiça. E aí se discute muito a respeito da competência criminal do Supremo Tribunal Federal, e, claro, existe uma seção que trata, a terceira seção, que trata dessa área criminal no Superior Tribunal de Justiça. Números, eu acredito que vocês tenham esse acompanhamento de números. Há um crime de grande monta, que trata de organização criminosa, que está sendo decidido pelas varas federais, pelos tribunais regionais, mas isso também pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Então, vocês têm números, prescrição. Pela minha experiência na área criminal, esses crimes, vocês me consertem, se eu estiver errado, não há problema nenhum, mas esses crimes costumam ter 3 destinos. O primeiro destino é a prescrição. O segundo destino é a desclassificação de um tipo mais severo para um tipo mais brando, e depois da desclassificação, aplica-se a pena em concreto, mas a pena em concreto muito menor do que a pena em abstrato e, portanto, também prescrição. E o terceiro destino, que por vezes ocorre, é a insuficiência de provas, e aí se argumenta pela absolvição com a insuficiência de provas. Eu pergunto, essa ainda é a situação atual, a prescrição pura e simples, a desclassificação para tipos menos severos, com a prescrição pela pena em concreto, não pela pena combinada, e, por vezes, a pura absolvição sob o argumento de insuficiência de provas, e pela experiência que eu tenho, via de regra, essa insuficiência de provas ocorre muito em função de não se entender aquelas peças enormes que são feitas do ponto de vista contábil. Então, a questão da linguagem, voltamos, a linguagem jurídica e a linguagem contábil. Queria ouvir um pouco de vocês. Isso vem mudando, não é? Nesses últimos 10 anos, isso está melhorando. Eu queria escutar vocês, por favor. Bom, eu acredito que a gente vai aprendendo, né, com o tempo e com os erros. Eu acho que a Polícia Federal tem amadurecido, e em relação às operações, a forma das operações, por exemplo, um objetivo de uma busca, não se apreende mais assim uma vasta documentação, de modo que vá acabar numa investigação sem foco, ou que prejudique a instrução criminal, que realmente o objetivo é uma investigação concreta, né? Assim, direcionada, com hipótese criminal bem clara. Isso, assim, a gente está tendo até uma nova doutrina dentro da Polícia Federal, que é focar numa hipótese criminal específica. Então, por exemplo, chegavam, às vezes, relatórios de uma fiscalização da Controladoria Geral da União, em determinado município, com 200 irregularidades. E se instaurava um inquérito para apurar essas 200 irregularidades. Então, assim, existe uma grande chance de o inquérito ficar com um tempo muito grande de conclusão, ou que vai acabar numa prescrição, né, como o senhor falou. E aí, com os erros, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando. Então, assim, dessas irregularidades, o que é realmente crime? Então, vamos pontuar. Esse inquérito vai ser para apurar esse crime em si, esse fato específico.
do mesmo jeito de uma grande organização criminosa envolvendo o tráfico de drogas. Ao invés de se investigar em um inquérito só, a parte do transporte, a parte da lavagem de dinheiro, a parte do distribuidor, colocar por partes, assim, dividir as organizações que estão ali integradas para facilitar tanto a instrução como a própria investigação. Eu acho que a gente tem amadurecido em relação a isso e tem otimizado bastante. Assim, atualmente, até a carga de inquérito de cada delegado está bem reduzida, de modo a ter essa objetividade, seletividade, para poder dar uma resposta realmente eficiente. Professor Hélio, eu ingressei, como eu disse, né, na Polícia Federal em 2002. E, assim, a evolução na condução dessas investigações, desses inquéritos, foi impressionante. O que a gente aprendeu errando, né? No começo, eu acho que eu cheguei sem saber nada a respeito de crimes financeiros, e são crimes complicados, né? Complexos. E desses crimes financeiros, da lei de colarinho branco e de lavagem de dinheiro. E a evolução da Polícia Federal, na doutrina da Polícia Federal, para lidar com esses casos foi impressionante nesses últimos anos. Agora, claro, a gente lida, nesses casos, com pessoas de alto poder aquisitivo, que conseguem pagar bons advogados, que conseguem levar o processo até a quarta instância, né? Acho que nosso sistema de justiça criminal é o único do mundo que tem 4 instâncias, consegue ter 4 instâncias. Então, realmente fica difícil você conseguir a aplicação da lei penal nesses casos, como deveria ser. Mas eu posso garantir ao senhor, eu sei que o senhor faz tempo que o senhor não lida com a matéria criminal, evoluiu bastante. Não é mais aquele mondrongo assim desse tamanho, não, que não dava em nada, não. Está bem melhor, o negócio está bem melhor. Bom, gente, eu quero agradecer a doutora Mariana, agradecer ao doutor Bernardo, agradecer a cada um de vocês que fazem parte do grupo de pesquisa, os professores da universidade, aqueles que vieram e que estão aqui para acompanhar esse ciclo de debates, não é? Agradecer bastante a cada um de vocês, porque o grupo só existe com a participação de vocês. Toda quinta-feira nós estamos aqui fazendo uma live, um encontro sobre uma determinada instituição. O objetivo é esse, estudar o processo a partir dos sujeitos processuais, e não apenas a partir das normas processuais. Pois bem, na próxima quinta-feira, sintam-se todos convidados, nós estaremos aqui falando sobre o Superior Tribunal de Justiça. Na outra quinta-feira, Caixa Econômica Federal. E na outra, sobre o sistema bancário. Muito importante também no que diz respeito à aplicação das normas jurídicas. Então, esse é o convite que eu faço para as próximas 3 quintas-feiras. Lembrando também para vocês que amanhã, quem quiser participar, também haverá uma aula do curso de especialização nesse mesmo link, que eu darei sobre a questão do direito tributário, do direito financeiro no Brasil e fora do Brasil. Muitas novidades no que diz respeito a essa pandemia, no que diz respeito às modificações conjunturais, às vezes estruturais, que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos, e vamos ver como é que isso funciona no Brasil. Então, convite feito para vocês. Todas essas palestras estão no canal do grupo de pesquisa, no canal do YouTube, Hélio Oren Campos. Então, quem quiser assistir também, está tudo gravado lá no grupo de pesquisa. Agora, vou passar agradecendo a cada um dos professores, como sempre fazemos, agradecendo ao doutor Bernardo, agradecendo à doutora Mariana Cavalcante. Temos um prazer, isso só está ocorrendo em função da enorme colaboração do doutor Fernando Lapa. Doutor Fernando Lapa, com a palavra. Professor Hélio Oren, nosso coordenador, nosso timoneiro, cumprimentando por mais esse momento, cumprimentando a todos que atenderam ao nosso convite, que está se tornando um hábito às quintas-feiras nas nossas reuniões,
agradecer, mas agradecer muito ao doutor Bernardo Torres, à doutora Mariana Cavalcante, pela oportunidade que nos deram de conhecer um pouco mais da estrutura do DPF e de ter esse entrosamento do DPF com a sociedade, porque é através desse estreitamento, desses esclarecimentos, é que a corporação pode se sentir mais à vontade diante da sociedade e a sociedade também conhecer um pouco mais da estrutura e de seu funcionamento. Eu quero já de agora, e vou me antecipar, doutor Bernardo e doutora Mariana, primeiro dizer à doutora Mariana da felicidade de saber que a senhora foi uma ex-aluna da universidade, mesmo numa especialização, mas sendo ex-aluna da universidade nos dá muita honra e muito prazer. Mas, doutor Bernardo, dizer ao senhor que no momento oportuno, assim que voltarmos às atividades presenciais, nós vamos buscar estreitar esse entendimento, essas relações, especialmente diante da atividade prática dos nossos alunos da nossa academia, que são tão ansiosos por conhecer o funcionamento e a estrutura do DPF. Então, oportunamente, eu vou conversar com o senhor no sentido de que a gente possa voltar a ter um encontro presencial lá no nosso núcleo de prática jurídica. Mas deixando patenteado e agradecendo, cumprimentando, inclusive, os nossos colegas, professor Hélio, de magistério, né? Vejo aqui o professor Zé Maria, vejo o professor Ricardo Magalhães, enfim, aos nossos outros que possivelmente estejam na sala, mas que eu não estou vendo aqui agora, cumprimentando a todos, mas agradecendo muito, muito, muito mesmo o empenho de todos e a audiência de todos no prestígio que faz ao nosso grupo de estudo e de pesquisa. Muito obrigado a todos, em nome do nosso Centro de Ciências Jurídicas, agradeço e dou uma boa noite, na certeza de quinta-feira nós nos encontraremos novamente. Muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Bernardo, muito obrigado, Mariana, muito obrigado a cada um de vocês. Uma boa noite. Até mais. Muito obrigado mesmo. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada.